Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver exercícios sobre indução eletromagnética. E nós sabemos que a indução ela ocorre quando há uma variação no fluxo magnético, né, nas proximidades de um condutor. Então, aqui, a questão número 1, ela diz o seguinte: a figura representa um ímã suspenso verticalmente ao longo do eixo de uma bobina ligada a um galvanômetro. Então, aqui está a bobina, aqui está o galvanômetro marcando a amperagem, né? A corrente induzida que apareceu aqui nessa bobina. Ele explica o seguinte: a deflexão do ponteiro do galvanômetro para a direita barra esquerda indica que a corrente elétrica fluindo na espira vista desde o ponto de suspensão do ímã tem sentido horário anti-horário, ou seja, se a corrente está no sentido horário, o galvanômetro, o ponteiro se move para a direita. Se a corrente está no sentido anti-horário, o galvanômetro se move para a esquerda. Em T igual a 0, o ímã é liberado e cai. Considere 3 instantes de queda, 1, 2 e 3, mostrados abaixo. Bem, no primeiro instante, o que está acontecendo? O ímã está se aproximando da espira. Então, quando o ímã se aproxima da espira, esse norte aqui, né, do ímã, ele tem linhas de campo que apontam saindo do ímã. Tá? Para contrapor a esse fluxo aqui, essa variação do fluxo, essa espira, ela gera uma corrente induzida e automaticamente um campo que contrapõe a esse já existente do ímã. Então, como a espira, ela não quer que ela sofra uma variação desse fluxo, né? Caso o ímã esteja se aproximando, esse fluxo está aumentando, então ele vai gerar, a espira gera um campo oposto ao do ímã. Então, o campo da espira é assim. Para a gente saber para onde que aponta a corrente, a gente vê para onde que está a linha de campo da espira. Então, ela está entrando aqui por baixo da espira, né? Então, vou abraçar a espira aqui, o dedão indica o sentido da corrente, regra da mão direita, né? A número 1. Então, as linhas de campo estão contrárias aos do ímã, né? Porque o ímã está se aproximando, então ele não quer essa variação de fluxo, então ele gera um campo oposto. Então, gerou um campo oposto, subindo aqui na espira, corrente, então, está no sentido anti-horário. Se a corrente está no sentido anti-horário, esse galvanômetro, ele se move para a esquerda. Então, ele vai sofrer esta deflexão aqui. Na situação número 2, a bobina está totalmente imersa no ímã, ou o ímã está, né, totalmente dentro dessa bobina aqui, dessas espiras. Então, não acontece a variação do fluxo. Se não ocorre variação do fluxo, não tem corrente induzida. Então, a corrente induzida, ela é nula. Então, só existe corrente induzida se houver variação do fluxo. Nesse caso, o ímã está se aproximando. Então, à medida que ele vai se aproximando, entrando na espira, está acontecendo uma variação do fluxo, ou seja, o número de linhas muda, né, de acordo com que ele vai se aproximando. Quando ele está totalmente dentro da espira, não ocorre uma mudança no número de linhas de campo, de linhas de indução. Então, o que acontece? Não tem uma variação do fluxo, então não tem corrente induzida. Nesse caso aqui, o ímã está saindo da bobina. As linhas de campo do ímã, que são essas daqui, elas estão entrando, lembrando que as linhas, elas saem do norte e entram no sul, tá? Só que, como essa linha de campo, como esse ímã está se afastando, as linhas de indução estão diminuindo, o fluxo está diminuindo aqui. Como a bobina,
ela contrapõe o que está acontecendo, ela não quer que diminua. Então, ela gera um campo que se soma ao campo do ímã para poder contrapor o que está acontecendo, né? Se o fluxo está diminuindo, ela não quer que diminua, então ela soma, gera uma corrente induzida, que vai gerar um campo que se soma a esse daqui. Então, o campo agora está entrando na bobina. Entrando, corrente nesse sentido aqui, ou seja, sentido horário. Então, no sentido horário, o galvanômetro se move, o ponteiro do galvanômetro se move para a direita. E nesse caso aqui, como não tem variação do fluxo, o galvanômetro permanece no zero. Então, aqui, na próxima página, a gente tem as alternativas aí. Então, esquerda, 0, direita. Então, a alternativa correta aí, letra A. Ok? Na segunda questão, nós temos uma espira quadrada, ou melhor, retangular, que está entrando num campo, numa região de campo magnético, né? Que está entrando na folha. Então, perpendicular, a espira está perpendicular a esse campo aqui. A figura acima mostra uma espira retangular de lados A igual a 40 centímetros e B igual a 20 centímetros no instante T igual a 0. Considere que a espira se move com velocidade 5 centímetros por segundo para a esquerda, perpendicularmente a um campo magnético uniforme de indução B igual a 2 teslas. Sabendo que a espira tem uma resistência de 20 ohms, qual é a intensidade em ampere da corrente elétrica na espira em T igual a 3 segundos? Bem, vocês viram que para calcular a corrente induzida, né, a gente usa a seguinte equação. I, que é a corrente induzida, é igual a B, que é o campo magnético ao qual ela está sendo imersa, vezes L, que é esse comprimento B aqui, da espira, vezes a velocidade com que ela entra no campo, dividido por R, que é a resistência da espira. Então, sabendo esses dados, a gente consegue calcular a corrente. Só observem detalhes nas unidades. Então, ele disse que a velocidade é de 5 centímetros por segundo. Não podemos usar centímetro. Centímetro para metro, é só acrescentar o 10 a menos 2, né? Dividir por 100. Então, isso é 5 vezes 10 a menos 2 metros. O lado L, que é igual o B, né? Vale 20 centímetros. Ou seja, 20 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui tá certo, o B certo, o R certo. Agora é só jogar na equação e achar o valor do I. I é igual a B, 2 teslas, vezes o L, que é a altura aqui dessa espira, né? 20 vezes 10 a menos 2. Vezes o V, que é 5 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido pela resistência, que é 20. Bem, tenho 20 aqui, vou cortar. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 10 elevado a menos 4. Então, isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Alternativa correta, letra A. A questão número 3 tem um texto introdutório aqui, e aqui ele fala o seguinte: atualmente, muitos dispositivos eletrônicos têm suas baterias carregadas pelo processo de indução eletromagnética, baseado nos estudos realizados por Tesla há vários anos.
diversos celulares utilizam uma base que produz um campo magnético capaz de atravessar uma espira resistiva instalada no celular. Um modelo simples é mostrado na figura a seguir. Sabendo que o campo da figura aponta para dentro do plano da página, que a área da espira é igual a 4 centímetros quadrados e que sua resistência é igual a 0,5 miliohms, determine a variação do campo magnético produzido pela base para que uma corrente induzida I igual a 140 miliamperes atravesse a espira. Então, o que ele quer é a variação do campo. Então, o que a gente precisa aí? Primeiro, mudar as unidades. Centímetro quadrado, temos que passar para metro quadrado. Bem, se centímetro para metro é 10 a menos 2, centímetro quadrado vai ser 10 a menos 4 metros. Miliohm, mili é aquele prefixozinho, né? Um submúltiplo que vale 10 a menos 3. Então, isso daqui é 0,5 vezes 10 a menos 3 ohms. 140 miliamperes, mesma coisa, 140 vezes 10 a menos 3 ohms. A gente sabe que a fé induzida, ela é calculada pela variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. Sendo que variação do fluxo nada mais é do que a variação do campo vezes a área da espira, né? Dividido pelo tempo. Sabemos ainda que a fé é igual a resistência vezes a corrente. Então, podemos substituir o RI pela fé induzida, né? Essa corrente aqui é a corrente induzida. Vai ficar R vezes I é igual a variação do campo, que é o que a gente quer, vezes a área, dividido pelo tempo. A gente vai considerar esse tempo como sendo 1 segundo, ok? Então, R vai valer 0,5 vezes 10 a menos 3, vezes a corrente induzida, que é 140 vezes 10 a menos 3, igual a delta B, que é o que a gente quer saber, vezes a área, que é 4 vezes 10 a menos 4, dividido por 1. Multiplicando isso daqui, 70 vezes 10 a menos 6, 0,5 vezes 140, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, é igual a delta B, que multiplica 4 vezes 10 a menos 4. Agora é só passar dividindo. Então, delta B é igual a 70 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 a menos 4. 70 dividido por 4 vai dar 17,5. 17,5 vezes 10, menos 6 menos 4, ou seja, menos 6 mais 4, menos 2 teslas por segundo. Tá? Por cada 1 segundo. A gente considerou 1 segundo aqui. Então, ele varia, ele sofre essa variação aqui a cada 1 segundo. Só que a resposta aqui está em militesla. Então, vou andar uma casa aqui. Milha é 10 a menos 3. Isso daqui vai ficar 175 vezes 10 a menos 3 teslas por segundo, que é a mesma coisa que 175 militesla por segundo. Então, por isso que eu considerei o delta T como 1 segundo, porque a variação de fluxo se dá por segundo. Então, a cada segundo ele sofre
esta variação aqui.